Olá, meus queridos ouvintes e telespectadores desse programa, deste canal, As Armaduras de Deus. Estar com você, mais um programa ao qual nós estamos aqui com o objetivo de trazer até você uma palavra amiga, uma reflexão, um ensinamento bíblico das verdades sagradas que podem mudar, transformar e abençoar a sua vida. Bem, daqui a pouquinho após a oração, nós estaremos transmitindo uma mensagem que irá abençoar a sua vida. Boa noite para quem está assistindo e ouvindo esta programação. Bom dia para quem está ouvindo pelo dia. E boa tarde para quem está ouvindo pela tarde, assistindo também pela tarde. Aqui quem fala, o irmão Kleber Sena, portador deste canal Armadura de Deus, tá certo? E nós iremos hoje transmitir uma palavra e também ao mesmo tempo estaremos fazendo um estudo, e o nome desse estudo é a estratégia de vitória do homem mais poderoso de todos os tempos. Porque ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu as adversidades e ele nos deixou bastante lições que pode transformar as nossas vidas se nós seguirmos os seus passos, obedecermos as suas lições maravilhosas. Eu estou falando daquele que venceu a morte na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo Nazareno. Uns conhecem como Yahushua HaMashiach, o nome dele em hebraico, o nome dele em grego, Jesus Cristo. Então, com essas lições, você poderá mudar a sua vida, você poderá ter vitória, você poderá se libertar. Aquele que operou milagres, fez maravilhas, ainda está vivo e pode transformar a sua vida nessa noite, nessa tarde ou nesse dia. Fique conosco, mas nesse momento vamos iniciar aqui uma oração para que você possa abençoar o seu dia ou a sua madrugada, se essa programação chegar na sua casa, onde você estiver na madrugada, e o seu momento de dor, de sofrimento cairá por terra, porque Deus preparou para você este momento para dizer que Ele se importa com você, que Ele ama você, que Ele vai transformar a sua vida se você der um voto de confiança para que Ele se manifeste na sua vida, tá certo? Vamos para a oração? Nosso Pai Celestial, Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra, neste momento, juntamente aqui com a minha equipe, que é a minha família, e juntamente com milhares e talvez milhões de pessoas espalhados neste país, ou aonde a minha voz estiver chegando, meu Deus. Por favor, meu Pai, o Senhor diz na Tua palavra que tudo quanto pedir em oração, crendo, o Senhor fará, meu Deus. O Senhor disse também na Tua palavra, no livro de Mateus capítulo 11, verso 28, venham a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. O meu fardo é suave, o meu jugo é leve, e acharás descanso para as vossas almas. Então, Pai,
Eu te apresento essa pessoa que neste momento pode estar no leito de dor, num quarto ou no leito de dor no hospital, estão atrás das grades, estão agora num presídio, outros no manicômio, outros estão agora nas ruas, no relento, estão agora pensando em tirar a sua vida, dar cabo de sua vida, outros que estão agora pensando em matar alguém ou se suicidar, pessoas que estão pensando em fazer um monte de besteira levado pela opressão e pelo sofrimento que o mal está lhe causando. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, ordena os teus anjos agora para socorrer essa vida, para livrar esta vida, para desfazer com as maldições, para curar essa pessoa. Toca nas suas feridas, toca no seu corpo de dor. Liberte essa pessoa deste sofrimento que porventura estiver passando, porque eu sei de uma coisa, para o Senhor, meu Deus e meu Pai, não há nada impossível. E o Senhor mesmo em pessoa disse que tudo é possível ao que crer. Então, neste momento, eu te apresento esta vida e tenho a certeza que o Senhor já tocou na sua vida. Aí onde você está, meu amado e minha amada, o Espírito de Deus está aí com você. Se você de todo o seu coração pede esse socorro divino, Ele vem ao seu encontro agora e toca em você, e livra você. Tira essa dor do seu corpo, tira esse peso, esse desespero na sua alma, no seu coração. Aleluias. Porque, como está escrito no livro de Ezequiel 33, Ele não tem prazer na morte de ninguém, Ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. E eu te apresento, Pai, esta vida, na certeza que o Senhor nos ouviu e nos respondeu. Receba o toque de Deus e seja livre dessa opressão. E todos que concordam, digam amém, digam assim seja. Ok, estamos de volta e a mensagem a ser refletida, ela está escrita no livro, no terceiro livro da Bíblia, do Novo Testamento. A palavra de Deus diz no capítulo 4 e versículo 1 de Lucas, se você tiver uma Bíblia ainda dá tempo. Eu vou mostrar aqui nessa passagem que o nosso Salvador nos deu estratégias para vencermos os problemas, as adversidades, os problemas, seja ele de qual origem for que está atormentando sua vida. Se for espiritual, se for na sua família, se for no seu casamento. Ele veio com a missão de nos libertar, mas ele usou estratégias, armas espirituais que conseguiu derrubar todos os seus adversários. E tem coisa nas nossas vidas que a gente passa que você terá que ter estratégias para poder vencer o mal que de repente estiver na sua vida. Sabe? E eu gostaria também que você refletisse sobre o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 18, porque eu também tenho um grande exemplo como esse. O livro de Salmos, capítulo 18, diz quando Davi ainda não era rei, ele estava passando um desespero, ele estava passando por uma situação
muito desesperadora, não foi fácil. Ele foi ungido pelo profeta, prometido por Deus a ser rei posteriormente, mas só que existia ali um rei antes dele, o rei Saul. E esse rei, ao saber que ele era o prometido, caçou ele em toda a região de Israel. Botou o exército dele para perseguir ele. E num desses momentos, fugindo para lá, fugindo para cá de desespero, ele falou essas seguintes palavras, onde está escrito no Salmos capítulo 18, verso 7. Eu vou falar antes de ir lá para Lucas capítulo 4. Ele disse, eu falei Lucas versículo 7, mas eu falei Salmos capítulo 18, versículo 7, mas não é versículo 7 não. É o versículo 37. Ele disse o seguinte: persegui os meus inimigos, alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sobre os meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também impuseste-me em fuga os meus inimigos, e os que me odiaram eu os exterminei. Por quê? Porque no versículo 34, voltando um pouquinho, diz assim, ele me adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços revergaram um arco de bronze. Também me deste escudo da salvação, e a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Aqui você vê que Davi, ele nos seus momentos mais difíceis de sua vida, ele procurou se refugiar na palavra do Senhor, no poder do Senhor. Davi se vestiu com a armadura de Deus. Davi se revestiu da segurança que tem o homem que se prepara, que se veste com a armadura de Deus, por meio da fé, por meio da oração, por meio da confiança. Então isso faz com que ele esteja revestido, fortalecido e preparado. Então, quando ele se batia de frente com os seus inimigos, que eram inimigos físicos na época, Davi não temia. Davi os desbaratava, destruía, e passou a ser o rei mais temido daquela época. O nosso Salvador, ele fez algo superior. Está escrito no capítulo 4 e versículo 1, que antes de ele enfrentar os inimigos, que eram inimigos espirituais, que era a morte, que era o pecado, que era o diabo, e tudo que ele promove com suas maldades, o nosso Salvador, como está aqui escrito no capítulo 4, versículo 1 de Lucas, ele fez algo superior ao que o nosso amado Davi ele fez. Como está escrito no versículo 1, você pode ler comigo, está escrito assim:
Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo até o deserto, onde durante 40 dias, 40 noites, foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, ao fim dele teve fome. E o diabo se apresentou para ele e disse: se tu és filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pão. Jesus disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E mais essa história. O que nós vemos aqui, que uma das mais estratégias importantes que o nosso Senhor ele teve ao derrotar o mal, o maligno, era o fato de sempre estar preparado, pronto para enfrentar o inimigo. Ele nunca foi apanhado de surpresa. Antes de começar o seu ministério terreno, antes de realizar qualquer milagre, Jesus teve uma experiência no deserto. Você sabia disso? Ele passou ali 40 dias em preparação espiritual, fazendo o quê? Orando, em comunhão com Deus, buscando direcionamento e sendo fortalecido pelo Espírito. Também ele foi mobilizado, minha irmã, ou meu irmão, meu amado, para o combate, para a guerra, o combate espiritual, a peleja, a batalha. O Senhor Jesus ele foi impelido pelo Espírito Santo até o deserto, onde ele passou ali 40 dias, como eu já falei. Entretanto, o principal motivo que Cristo, de ter sido levado pelo Espírito Santo ao deserto, foi para ele estar revestido de uma forma que não desse espaço para as fraquezas ou para qualquer cilada do inimigo. Foi um tempo de preparação espiritual, foi um período que ele passou ali de contato direto com Deus. E nada poderia distrair a sua atenção. Você sabia disso? E assim Jesus, ao estar naquele lugar sozinho, isolado, ele podia ouvir a voz do Deus Pai. Ele podia receber do alto as estratégias para vencer toda e qualquer barreira. Meu irmão, minha irmã, meu amado e minha amada, foi um tempo que Jesus pôde se aprofundar no conhecimento do propósito o qual Deus tinha chamado para ele exercer aqui na terra. Foi um tempo em que ele se dedicou, em que ele pôde deixar de lado qualquer desejo pessoal. Foi um tempo em que Jesus pôde rejeitar qualquer projeto humano, qualquer conselho humano e buscar apenas a estratégia, a direção do Pai Celestial, porque é essa que funciona, sabe? Às vezes você, devido à situação que você está passando, seja ela de qual for a origem espiritual, física, financeira, familiar, você fica às vezes conturbado, confuso, ouve várias vozes, fica sem dormir, obedece vários conselhos, mas não dá espaço ao conselho da verdadeira sabedoria, ao conselho de quem conhece todas as coisas, que vê muito além do que você pode imaginar. O Deus que vê tudo, que pode tudo, sabe? Mas o Senhor Jesus não, ele foi logo direto à fonte. Ele foi logo se preparar. Ele foi receber a direção que vem do alto, do Pai das luzes. E o Espírito de Deus, ele direcionou Jesus ao lugar certo. Repare, não foi ele que foi porque ele quis. O próprio Espírito Santo conduziu ele, como está aqui escrito, para o deserto para ser tentado pelo mal. Ali ele se preparou. E ao se preparar, ele pôde vencer já de nocaute. Ele pôde vencer o maligno ali.
E às vezes, muito de nós, quando estamos passando por problema, a gente quer ficar perto das pessoas. Mas existe um momento que você precisa ficar no silêncio. Existe um momento que você deve se retratar, se retrair. E vai existir um momento que você precisa estar a sós com a sua consciência e estar a sós com Deus. É no momento de solidão que você se retrai ali, que você tem uma introspecção. Você olha para dentro de você ali e pedir essa direção a Deus, você vai entender de onde está vindo o problema, a origem do problema. Você vai entender o que está acontecendo. E aí você vai saber atacar o inimigo ou esses problemas na hora certa. Por isso é que você deve se lembrar disso. Primeira estratégia do nosso Rei, do nosso Salvador. Ele se preparou. E você tem se preparado? Chegou o momento que ele se fortaleceu tanto por meio do Espírito de Deus, que ele conseguia discernir as vozes exteriores, se a intenção era ajudar ele, se a intenção era se aproveitar dele. Foi ali que ele pôde entender quem estava o ajudando, quem não estava, quem estava o tentando ou testando ele, quem merecia ser ajudado por ele. Foi naqueles momentos que ele se preparou. E você, minha amiga, e você, já procurou se preparar? Já procurou dar um tempo para você somente, se isolar no seu quarto, como Jesus mandou, parar de estar fazendo forças somente com as mãos e procurar dar ouvidos à voz de Deus? Essa não vem embolada com conselhos errados. Jesus Cristo disse que vai ter momento que você, se quiser ser exaltado nessa terra, você vai precisar se isolar no seu quarto por um período de tempo e orar, pedir, buscar direcionamento de Deus. E Ele vai te exaltar diante de todas as pessoas nessa terra. Não é ficar contando seus problemas para todo mundo. Porque quanto mais você fizer isso, mais as pessoas irão se afastar de você. Porque essa é a política do ser humano. Tá tudo bem, fica comigo. Está sofrendo, ou não tenho tempo para você agora. Eu vou ali, eu vou aqui, eu não posso. E aí você vai precisar, sabe, se esconder nos braços do Pai. Passar momentos a sós com Ele. Então, o que acontece? Jamais nós iremos alcançar uma vida vitoriosa se não nos prepararmos espiritualmente. Que ninguém se julgue capaz de enfrentar o inimigo com suas próprias forças, porque não vai conseguir. Se o próprio Filho de Deus, meu irmão, minha irmã, ele julgou necessário se preparar espiritualmente para dar continuidade à sua vida e à sua missão, o que nos faz pensar que com a gente seria diferente? Já parou para pensar nisso? O Filho de Deus, o Todo-Poderoso, quando chegou o seu momento da sua missão, a primeira coisa que ele fez, a primeira estratégia dele foi se preparar. Ele se isolou das pessoas, não como uma pessoa deprimida faz, que se isola, não quer comer, não quer vestir, não quer tomar banho. Não foi esse aí não. Ele se isolou para ficar a sós com a única pessoa que podia mudar a vida dele, que podia estar com ele, na frente dele, que podia revelar a solução para todo e qualquer problema. É por isso que, como as imagens você está vendo, Jesus, quando estava diante da morte, a morte não suportava ele, e quem estava morto ressuscitava.
Diante de problemas físicos, os mancos, os aleijados eram curados. Diante dos cegos, os cegos eram curados. Por quê? Porque antes ele já tinha se preparado espiritualmente, pedindo direção ao Pai. Então o Pai, por meio do Espírito Santo, armava ele com todas as armaduras possíveis para poder destruir o inimigo daquela época. Inclusive, como você está vendo, a morte, que era a mais cruel dela. E ele venceu a morte que estava sobre as pessoas, como também venceu a morte sobre ele. Aliás, ele sempre dizia: daqui a algum tempo eu serei preso, cuspido, castigado, zombado, e vão até me matar. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E o mesmo eu digo para você, meu amado e minha amada. Se prepare espiritualmente. Invoque aquele que é digno de ser louvado. Em vez de estar se queixando, chorando aos pés de pessoas que não podem mudar a sua vida, se isole um pouquinho. Você vai precisar do silêncio. Se isole um pouquinho para estar com o Senhor da glória, com aquele que pode mudar a sua situação. E aí o que vai acontecer? Ao se preparar, quando você voltar, ninguém vai poder, nenhum problema vai poder te resistir. Seja ele uma doença, seja ele na sua família, seja ele na área financeira de sua vida, na sua profissão. Use essa mesma estratégia do nosso Salvador. Se prepare. Ele mesmo disse para a irmã de Lázaro, como você está vendo aí, ele disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Nem a morte pode conter aquele que crer no Filho de Deus. Então, eu estou aqui transmitindo para você essa paz. Não faça essa besteira. Está com a arma na cabeça? Abaixa essa arma. Levanta a sua cabeça, olhe para os céus. Invoque aquele que venceu a morte, ele vai tirar você dessa situação. Está desempregado? Não conseguiu emprego? Não fique nesse desespero por causa de um emprego. Dobre os seus joelhos, se volte, fique em silêncios com o Pai, peça uma direção, ele vai dar uma ideia a você e você vai poder construir o seu próprio meio de sobrevivência. O mundo está em crise, mas o Deus pelo qual nós cremos, que estou apresentando para você, ele transforma a crise em uma forma de criar algo, uma solução. Ele tira a crise, tira o S da palavra crise e deixa a palavra crie. Ele lhe dará estratégias para você criar novas coisas. Você vai ser uma bênção para você. Você vai ser uma bênção para a sua família. Você vai ser uma bênção para esta nação. Porque é isso que o nosso Deus, o Criador do universo, faz. Ele pega 5 pães e 2 peixes, como você está vendo agora, e faz se multiplicar. E mais de 10.000 pessoas se alimentam, ainda sobra 12 cestos cheios. Esse é o Deus que eu estou te apresentando. Então, a partir de agora, levante sua cabeça e vá em frente, porque o Senhor fará muito além do que você está pedindo ou está pensando. Está escrito em Efésios capítulo 3, verso 20. Então fica aqui essa mensagem de reflexão para você. Levanta a cabeça, busque ao Santo de Israel, busque aquele que pode te dar estratégia. Então, esse foi o meu primeiro estudo sobre a estratégia do homem mais poderoso de todos os tempos. Com a sua simples humildade, simplicidade, ele venceu todo e qualquer obstáculo.
assim também você fará se você o crer. Até a próxima live, até a próxima programação, onde eu estarei fazendo o estudo 2 da estratégia do nosso Salvador Jesus Cristo. Que a paz do nosso Salvador, que as bênçãos dele, que a presença dele, que o amor dele esteja com você e com toda a sua família. Bom dia, boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada. Deus te abençoe.